Sabores de São Paulo é pão. Tudo bom, Rê? Tudo é sobre pão de queijo. Gente, vamos começar Pamela. segunda-feira com cara de segunda-feira, né? Porque tá frio, tá gostoso pra se abuletar e no Abuletar. sofá, não é? Ficar bem assim, encolhidinho, comendo pão de queijo. Você foi atrás? Não, mas eu fui atrás de cada sabor diferente, uma receita, Rê. Sério, vocês vão curtir muito. Tem pão de queijo de quê? De chocolate. Pronto. Tem hambúrguer de pão de queijo. Ai, Pamela. Tem receitinha pra fazer tipo agora na frigideira. Tem uma receita de bolo de pão de queijo. Pamela. Bom, vamos ver o que a Pamela aprontou por aí. Depois todo mundo aqui esperando você. Oba! Uai, hoje é dia de pão de queijo, só. Simbora mergulhar no universo dessa delícia tipicamente mineira e conhecer versões surpreendentes do nosso pãozinho brasileiro. Levo a minha vida, bem do meu jeitinho, sou de fazer, não sou de falar. A Mirani e o Marcelo, eles eram executivos e resolveram mudar de vida. Eles nunca tinham trabalhado com gastronomia, mas os dois são mineiros, terra do pão de queijo. E aí, por que não, né, trazer esse produto para São Paulo? Foi um ano de pesquisa e de trabalho até chegar nessa receita? Foi um ano de desenvolvimento até chegar no pão de queijo. É uma massa simples, que a única coisa que ela precisa ter é queijo. E o que foi acontecendo? As grandes empresas foram tirando o queijo do pão de queijo. E aí, quando a gente percebeu isso, a gente falou, não, tem alguma coisa que tá estranha. Eu já não conseguia mais comprar pão de queijo na minha casa. A gente falou, não, precisamos ter alguma coisa que seja de verdade. E aí foi um ano até a gente chegar na fórmula que a gente tem hoje. E Marcelo, tem um tipo certo de queijo para fazer pão de queijo? Em geral, o pão de queijo é feito com queijo canastra, que a gente chama de... Canastra é uma denominação de origem, mas é o meia cura. A gente adicionou um outro queijo, que é o parmesão, que ele atribui uma certa intensidade quando você dá aquela primeira mordida. E ele nasce assim na fazenda, né? Com a história toda do queijo e tal, como era antigamente e tudo. E depois ele vem para um apelo mais contemporâneo. E como ele era feito? Com o que tinha no momento, né? O que tinha nas fazendas. As estradas eram muito ruins, então a farinha na época não conseguia chegar até lá. Então fazia isso com o que tinha, que era a mandioca, que na verdade o polvilho ele é derivado da mandioca. Então, o queijo que também tinha na fazenda, o leite e a manteiga, então misturava aquilo tudo e fazia-se o pão de queijo. Não tem como duvidar, mas quem provar se amar. Isso aqui já é bom. Passamos para essa mesa ao lado, que é melhor ainda. Vocês criaram, então, novas versões, né, do pão de queijo, trocando o queijo, foi isso? Isso, é. A gente trocou o queijo e fez alguns ajustezinhos na massa. Tá. A gente resolveu brincar um pouco com outros sabores, né? Assim, a gente brincou com os grãos, né? É um pão de queijo que você pode comer com uma Esse salada. você tem 4 grãos nele, linhaça, gergelim, quinoa e semente de girassol. Tá Então é um vendo? pão de queijo E o queijo? mais saudável, mais Ele Você poderia dizer funcional, até que é mais funcional. mais Exatamente. funcional. Esse que você pegou é o gorgonzola. Esse é o Gorgonzola. Verde do queijo gorgonzola mesmo. Tem um aroma de gorgonzola e a coloração é natural, não tem nada artificial. Não tem nada aqui. artificial. A gente Essa é a não usa- chita, que é da região dos Charcos, no Paraguai, que é o pão de queijo importado. A gente desenvolveu essa aqui com 3 queijos. Então demos também um toque diferenciado. É a pra- mesma coisa, só muda o formato ou não? Esse muda o queijo também. Muda o queijo, E esse também é. recebe pela receita Paraguai, recebe fermento. Esse aqui é uma derivação de um erro na massa. Então a massa estava, como o nosso pão de queijo tem muito queijo, uma determinada época colocou-se mais queijo, a massa derretia. E nós transformamos em waffle. Então ele é crocante. Maravilhoso. Ele é muito Vocês legal. fazem na maquininha Faz- mesmo? A gente faz na máquina Isso, de e waffle. a pessoa coloca na torradeira, tá vendo? Ele é aerado legal! dentro, ó, tem muito queijo. Fica crocante, aí você coloca e faz uma 4 uma minutinhos na cobertura. torradeira, ele tá Sim. pronto. E ele tá pronto. Coloca um tá vendo? requeijão, doce de Isso, leite, uma o céu é o hamburguesinha, limite, né? Pode dar uma caprichada aí. E esse foi o último, que foi o de chocolate. É chocolate mesmo? São 4 tipos de chocolate chocolate belga. na massa. Aqui você pode ver, ó, esse aqui é o chocolate branco que derreteu, tá misturado com queijo. Tá. Aqui você tem o ao leite, que é o que derrete, e aqui você tem o callet de chocolate meio amargo, e ele todo tem o pó de cacau na massa 100%.
Ele é um tá? pão de queijo mesmo. Ele Então, é você um vê, pão de queijo. Eu vou experimentar o porque, sabor né? é muito... Ele é surpreendente. Eu nunca É. comi chocolate com queijo na vida. Ele é muito diferente. É bastante Não tem diferente. nada que se assemelhe em termos de sabor, pra você poder comparar, ele parece. Falou não. tudo. Eu não sei o que parece. Aqui no Brasil, a gente gosta de comer um pãozinho de queijo no café da manhã, no lanche da tarde, né? Como um petisco, um quitute. Já fora do Brasil, não é bem assim. Não, O que é aquilo? Nós temos ali um sanduíche com salada. isso. Onde pão que é de queijo, servido o pão de queijo assim? alguns países que já têm a cultura do lanche, de comer coisas doces, o salgado não cai bem com chá na Inglaterra, em Portugal com café também, com chá, enfim. Portugal, por exemplo, se come pão de queijo com salada. Com salada. Com salada. Então eles recheiam e no momento salada antes do almoço. Então, com as refeições se come pão de queijo. Óbvio que o brasileiro come pão de queijo em qualquer lugar, eu em qualquer comeria lugar do também mundo, enfim. com arroz, feijão. Isso, mas o português Aí em adotou Portugal o pão e de na queijo. nossa casa também se Vocês come pão comem de queijo assim? com salada. Também. Lá em Super casa eu gostoso. como também com salada, eu sempre, às vezes chego em casa, deu uma fominha, não quero comer nada muito pesado, é um pão de queijo com salada. Vocês usam então pão de queijo como o pão, né? Pra rechear com Isso, presunto. isso. Esse é com Então Exatamente. aqui você tem, aqui é brincam da massa. Ai, que delícia. Você tem isso em eventos, isso é muito legal, muito especial. Esse aqui é com- um parma com uma mostarda Dijon. Se você coloca no pão, tá vendo que ele tem uns buraquinhos aqui, nosso pão de queijo? Então se você coloca o molho cai nessas entranhas aqui, nessas cavidades aqui. Então ele recebe muito mais do que um pão, que é uma superfície plana. A farinha deixa ela plana. O queijo volta pro formato, tá vendo? Absorve, né? Absorve. E aí vai da nossa criatividade para criar lanches diferentes. Foi um prazer conhecê-los. Obrigado. Eu vou em busca de Obrigada. mais pessoas criativas em São Paulo que criaram cada delícia com pão de queijo. Vem cá, meu pão de queijo gostoso de Minas Gerais. A Aline é chefe, professora de gastronomia e hoje ela preparou pra gente esta linda mesa recheada de pratos feitos com pão de queijo. Então o pão de queijo, além de ser um salgado super querido, ele pode ser também a base de várias receitas? Exatamente. Eu tento usar a criatividade na hora de fazer a produção das receitas, pego os receituários, mudo alguns itens e faço alguns testes. E alguns dão muito certo, outros mais ou menos. E aí hoje eu trouxe alguns desses exemplos que deram bem certo. Isso é uma espécie de tapioca de pão de queijo, não é? Exato. Como que você fez? Eu coloco um ovo, coloco 2 colheres de polvilho azedo, 2 colheres de queijo, pode ser parmesão ou mussarela, misturo um pouquinho de sal, unto a frigideira com óleo e frito ele. Então o resultado é um pão de queijo e frigideira. Exatamente. Fininho. E aquele, o que que é? Aquela dali é uma pizza de pão de queijo. A massa difere bastante da massa de pizza tradicional porque é feita de tapioca, né? O polvilho. Então, na hora que ela assa no forno, ela fica com característica diferente. No caso, é mussarela e um pouquinho de sardela. Ótimo. E aí eu coloquei um pouquinho de tomilho e a pimenta rosa para dar um tchan, um toque especial no prato. Aqui mais é mais. Queijo na massa e queijo na cobertura também. Exatamente, fica super saboroso. E essa torta? Essa torta aqui é uma torta de pão de queijo. O recheio pode vir por cima ou o recheio pode vir no meio. No caso, eu preferi colocar o recheio por cima. Normalmente eu faço esse daqui e ainda coloco uma chermoula, que é um molho oriental, né, do norte da África, e coloco abobrinha, batata doce, e aí fica uma torta com recheio exposto. Isso aqui faz um sucesso danado. Quando a pessoa prova o recheio misturado com a massa, a pessoa se pergunta, nossa, é pão de queijo? É pão de queijo. E aí o pessoal fica doido e come bastante. Vem cá, meu pão de queijo gostoso de Minas Gerais. Eita, tá bonito, hein? Chaveira. Nossa, Eita, que tá bonito! ó, Pamela, Oi, aqui... meninas e meninas, tudo bom? A gente tá aqui, ó. Vocês estão aguardo. bem?
Vocês estão passando bem, gente? Nossa, tá linda essa... Tá espetacular, né? Nossa Alguém já comeu Senhora. pão de queijo de chocolate? Ainda não. Pepito, isso que nunca comi A também. ninguém tá muito curioso por Fefito, isso. vai que vai, porque não é nem doce Posso nem começar salgado. já? Abriu esse trabalho? Pode, abre os trabalhos. Ó, vou pegar esse que tem umas gotas de chocolate de fora, que já dá pra ver, ó. Tá vendo que tem umas gotinhas de chocolate? Eles Vou fazem abrir, tá? com um blend de chocolate, então não fica muito doce, fica uma misturinha Tão bem chique interessante. falar blend, né? Chique, Olha. né? Ó, Olha, ó, o blend. molhadinho dentro. Olha, com gotículas. Ó, tá vendo? Gotículas, tia, é isso Molhadinho aí. dentro. Amei. Vai? Vai dar sim? Eu vou primeiro nesse, que eu fiquei com vontade. Tá, é Vai, tema livre é aqui? tema- Vai, tia. tia. Eu quero de Se esse aí sirva do também. Pepito também, que eu fiquei O de tô curiosa, chocolate. porque nunca É provei. bom. Não é muito sanduichinho bom? aqui. E essa ideia de usar o pão de queijo Sanduichinho, como ó. base pra sanduíche, Rê? Maravilhoso. Colocando salada, colocando queijo, até com presunto. É muito parma, bom, né? Muito Esse bom. é com parma e brie. É parma e brie, né? É isso aí. E tem o de gorgonzola também ali na ponta, que ao invés de ser feito com queijo meia cura, ele é feito com gorgonzola na massa mesmo do pão de queijo. Nossa! Outra ideia ótima de misturar os queijos que você usa no preparo do pão de queijo pra criar propostas diferentes. Sabe o Mas que eu aí você achei? põe... Ai, deixa eu abrir. Você põe no sal, no doce, agora vai pro salgado. É, depois então você vou. volta. Esse é de gorgonzola? Não, esse aqui é o de gorgonzola. Ah, esse? aqui. Aquele ali é o de multigrãos, que é Sabe o um que eu achei mais do de chocolate? fit. Que ele não é nem doce e nem salgado. Eu achei a mesma. De algum jeito ele tá equilibrado ali no verdade. meio. Não é? É verdade, também Não achei. parece uma sobremesa e não parece um prato salgado. É alguma coisa ali mesmo. Gente, Regina nem fala. Olha que doida do pão de queijo. Ela tá, ó, mandando Quem ver. é que não gosta de pão de queijo? É bom demais. E com essa proposta de você transformar ele em pratos também, você pode comer pão de queijo todo dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E achei tão Essa bonitinho ideia. que ela falou assim, o que falta no pão de queijo é a massa, é o queijo. É a massa com queijo, é tão simples, É isso, é tão Bom, simples. E é tão Gorgonzola, bacanudo, né, Pamela, turma? está um absurdo. Absurdamente bom, né? Eu tô E essa comendo. ideia aqui, ó, de colocar na máquina de waffle, Ah, de é, waffle, tem- como você preferir, e aí fica um pão de queijo achatadinho pra comer com requeijão, com doce de leite, com manteiga, Nossa, você pode bem fazer uma quentinho. Faz uma pizza. Sabe pizzinha? Ah, é verdade. ótima ideia, hein? Olha, uma pizzinha é boa, Faz a né? pizzinha. Detalhe, uma pizzinha com a massa de pão de queijo, vai o que em cima? Queijo. Que? Tomate e queijo. É, porque Tomatinho, redundância, a queijo. gente gosta de redundância. Eu Verdade. amo waffle, gente, também. Vocês viram que nós... Ah, vocês não viram ainda. Ia falar, vocês viram que nós aprendemos uma receita? Mas calma, daqui a pouco. Antes da receita, deixa eu continuar a prosa aqui. E a chipa? Então, o Fefito chama? sabe o que é? Eu não sei também, tia. Conta, Fefito, o que é Chipa é tipo uma chipa? massa recheada, gente. Chipa? E a massa é um pouquinho mais durinha, assim. Mais ela- seca, né? Mais sequinha, mais fareladinha, mas é uma delícia. Da Tem onde é sempre um recheio. chipa? Não sei, mas eu como aqui em São Paulo desde que eu cheguei. No Recife não tem. Aqui Chipa? tem, eu perguntei pros dois chefes que nós entrevistamos qual era a diferença de Quer um chipa e de pão de talherzinho? queijo. Ah. Disseram que era basicamente Ah, o não me abri, formato. Mas eu concordo com você que várias chipas são mais secas, São mais, mais secas, durinhas, né? Abre Essa uma, aqui- Pamela, pra gente ver. A Vamos. tia tá pegando uma faca. Essa tá recheada de frango. Nunca Então- ouvi falar em chipa, gente. Como Chipa. se fosse, vai, Acho que eu uma vou com a mão. empanada, digamos? Não, Não, porque tia. a massa é mais durinha. É como se fosse um pão de queijo mesmo. E essa aqui tem entendi. um franguinho E dentro. que você come assim, Fefito? Essa aqui é a que eu como normalmente é um pouco mais dura. Essa eu já tô curioso porque eu acho que é meio macia A a que massa. você assim. come é como a gente mostrou na matéria, que ela tem o formatinho em meia lua, né? Só que é bem sequinha, é menor. Sabe Nossa, é tão aqueles bom. bolinhos de queijo sequinhos que a gente comia em festa antigamente, que colocava ovo em cima? Sei. Exatamente É igualzinho. Eu amo chipa e amo pão de A queijo. gente falou de pizzinha Falamos aqui, de ó. pizza. Outra ideia, achata existe. o quê? Achata pão de queijo, coloca recheio. Aqui tem atum, tem queijo. Parece até uma esfirra aberta. Não é? É mesmo. Parece uma É esfirra mesmo. aberta. Mas é pão de queijo mesmo, Olha ó. que Vou até gostoso. levantar, ó. Então, olha. Dá licença, É eu vou pão provar de essa queijo chipa. aqui, ó. Eu chipo. Eu chipo. E essa ideia aqui, Rê, que eu estava bem ao lado dela, a Rê fez... Funciona. É a tapioca de pão de queijo. Eu fiz em Ai, casa, interessante. só que eu fiz só com polvilho. Então eu peguei polvilho doce, polvilho salgado, queijo meia cura, parmesão, misturei com um ovo só, bati e coloquei com um fio de azeite e aí o pão de queijo veio com a texturinha. Rapidinho de fazer. Entendeu? Essa aqui, ao invés dos dois polvilhos, é tapioca. Então é tapioca, queijo meia cura, parmesão, misturou com um ovo, você faz
Vou pegar com a mão mesmo, tá lavadinha, tá? E fica assim, ó, bem fininho. Nossa, tá parecendo um omelete. Fica. Puro é gostoso. Dá pra comer como lanche da tarde, café da manhã, dá pra fazer em versões mais leves, mais gordinhas, como o seu coração mandar. Que choque, né? Um pão de queijo que é originalmente isso, Exatamente. vira isso. Exatamente. Assim, você compara as coisas, são muito loucas. Olha isso, ó, um Exatamente. redondinho com... É uma mudança muito grande de formato, de consistência, tudo. Falou tudo. E hambúrguer, que Olha. você Não, que usa, ideia ó, o boa. pão de Isso é queijo maravilhoso, e cara. recheia com carne. Esse aqui é bem o mineirinho, ó, que tem até couve. Ah, E aquele é de queijinho frango, tem com maionese. Então você vai criando tudo também com pão de queijo. Tá Maravilha. faltando receita, não tá, nessa segunda-feira? Tá faltando receita. Oba, Vamos tem de mais? receita? Vamos de então? Almoço, vamos. Bora lá, anote aí que é babado essa. Opa! E tem o bolo. É ele, pão de- ele Ah, é ele. mesmo. Receita prática e deliciosa de bolo de pão de queijo. Anote os ingredientes. Você precisa de 3 xícaras de polvilho azedo, 1 xícara de polvilho doce, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 300 gramas de queijo meia cura, 200 gramas de queijo parmesão e 1 colher de sopa de fermento. Na receita você colocou 2 tipos de polvilho, né? O azedo e o doce. É fundamental usar os dois para conseguir um equilíbrio no pão de queijo? Sim, é fundamental, porque o polvilho azedo, se você usar somente ele, a massa vai ficar com gostinho de queijo meia cura, sabe? Aquele que dá uma pegadinha na garganta. Azedinho demais. Exato. Então a gente coloca o doce para equilibrar. A referência que a gente tem de pão de queijo é esse pão de queijo mineiro, né? Então sempre foi feito com esse blend, com essa mistura, e a gente segue esse padrão. Maravilha. E como é que faz? Você coloca polvilho azedo, os 2 polvilhos. Há algumas receitas de pão de queijo que ao invés do óleo usam leite. Eu posso substituir aqui também ou não? Nesse daqui você vai usar os 2. Ah, Pelo perfeito. fato de ser bolo, você vai querer dar um volume para ele. E aí precisa ter o óleo, que é a gordura, o leite, porque é o líquido, e a gordura também. A gente coloca o ovo. Uma vez que homogeneizou, a gente vem com o queijo. A única questão é sempre a gente escolher um ovo de qualidade, né? E bater bem por causa do ovo, para não deixar que fique com aquele cheiro de ovo, porque é uma experiência bem desagradável, Sim. né? Ó, bati, misturei bastante, aí agora eu vou colocar o fermento. Ah, o fermento é o último ingrediente, então. É, e aí eu só dou uma mexidinha, eu nem uso o fouet para mexer o fermento. Eu uso a espátula, que é só para misturar. Sem fazer com que ele já comece a agir, né? Isso. A forma unta apenas com óleo, deixa bem molhadinha com óleo. Que massa linda! E agora a gente leva pra assar por quanto tempo? 30 minutos num forno aquecido a 180 graus. Quando dá 28 minutos, eu ligo o dourador, que aí vai deixar crocante, douradinho por cima, bem com cara de pão de queijo. Ai, que maravilha! Doce mineira, sempre a primeira. Gosto quando ela diz o ai. Então nós vamos esperar esses 30 minutos e aí eu vou levar este bolo de pão de queijo daí pro estúdio, pode ser? Pode. Fechado. Em Minas Gerais não fica longe, Minas é logo ali. Tá bem aqui, ó. O bolo de pão de queijo. E a gente quer. Torradinho em Tá cima. bonito, hein? Gente, isso é muito bom. Eu falei que era muito bom no meu Instagram. Aí o pessoal falou, eu sempre faço em casa. Então eu descobri é? que é um sucesso. Você também não sabia? Não. Também não sabia, gente. Mas o Você pessoal que me segue falou que, Olha que como é sempre fofo. fez. Ai, que sempre É uma fez. das coisas mais gostosas. E dá pra servir assim, frio ou então quentinho mesmo. Eu comi lá com a chefe direto do forno. Nossa, E deve ser dá uma pra delícia. você colocar algum recheio também, caso você Ó, queira. ó, que a gente tem. Calabresa. Já pensou se colocar uma goiabada bem no meio dele pra ela sair derretida? Olha o miolo como fica. Olha como fica bonito isso. E Ô tem um tia, queijinho fica nesse com esse aí, miolo, dá hein? outro pratinho pra gente.
Não, Dá é. pra Sem miséria. colocar... Não, Esse fica tem pra vocês. requeijão? É? Eu tô achando que tem requeijão nesse requeijão. aqui. Tem um queijinho aqui no Esse meio. Ele tem um né? queijinho no meio mesmo. Porque você pode pegar a receita que a gente ensinou e colocar Aqui o requeijão. recheios na Peraí. massa mesmo. Esse é o requeijão que vocês estão falando, Esse né? é o requeijão que a gente tá falando. Vai, Fifi. Sabe o que dá vontade de fazer? Deixa eu fazer antes aqui. Pegar essa casquinha que caiu. Faz. Ah, esse É craqueladinho. crocantezinha. É crocante, é muito Eu gosto também gostoso. desses craquelados de queijo que fica em O cima. certo seria comer com a mão. E ela também fez, acho. ela fez em menos de 30 minutos. Assim, foi 30 Vamos pôr um minutos de docinho forno. aqui, Vai, ó. tia, é você que eu tô falando aqui. É? Vou comer. Obrigado. Fica à vontade. Esse de bisco. Vou provar esse do... Eles estão ali já tricotando ali. Ah, então, é. Já estão fazendo Eu o quê? acho que eu vou provar Juntando de amora. geleia com o bolo. Porque Sim. o finalzinho dele é mais lisinho, né? Que o Meu Deus início. do céu. Não é muito bom? Interessante. Com a geleia de amora funciona muito, A gente. pelo amor chefe de que Deus. fez a geleia também, tá? Ela que faz. Essa Então, a geleia mesma de bisco, chefe, ela que fez? Isso. Ela precisa a ensinar. Aline que fez pra gente o bolo, que faz também a geleia. É demais a geleia? Nunca É comi. maravilhosa. A de amora? A outra também, vamos ver a de pimenta. Amei. E essa mistura, né, de salgado com doce, tem gente que não gosta, mas com pão de queijo eu acho que orna, né? Fica bom. É ornativo. É Muito ornativo. bom. Muito bom, Camila. É ornativo. É muito apimentada? Super Então eu vou na ornativo. de hibisco. Não, a de bisco. Não, geleia de Você não bisco. quer, Camilinha, um pedacinho? Eu quero experimentar geleia de bisco. Tem um garfinho aí, tia? Tem um- Nossa, tem uma essas Pode colherinha. ser. incríveis. Pode ser uma colherinha. Essa também é boa, mas vai pegar, a pimenta vai pegar. Qual você não que gosta, é a né? de Não, bisco? a de bisco Não. é essa. A de amora tem um Põe gosto no de da tia. balinha. Não, essa de Assim, bisco. Pera aí, ó. Eu coloco no pão de queijo aqui, ó. Pra não atrapalhar a vida Leva ali de pra vocês, tia. ó. Deixa eu pegar o Essa bocadinho. de Dá licença. bisco. Obrigado. Ai, desculpa, me Se mexi, alguém vocês quiser, estavam a de vendo amora aí. tá aqui também, ó. Aqui, ó. Deixa eu provar de bisco. Hibisco com pão de queijo. Mas geleia de bisco é novidade pra mim, hein? Maravilhosa, não é? Se alguém quiser. Gente, tem goiaba nesse pão de queijo. Ah, é goiabinha. Aonde? É, ó. Olha, geleia de goiaba com hibisco. Naquele lá. Tá saindo a goiabinha de dentro dele. Dá pra ver Gente, aqui, ó. Que sai um Eu pouquinho até de arrepiei. goiaba. Aqui, até arrepiei de emoção. Foi uma surpresa. Eu mordi, de repente Amo. tinha uma goiaba dentro. Eu falei, isso tá bom demais. Amo, Olha. é isso mesmo. Nossa, que misturinha boa, né? Mas vou falar. Pode fazer um... Como Já é que foi chama? aqui, ó. Os sabores da cidade de geleia. De geleia. Nossa, que Porque bom. essa bom, hein? geleia, eu vou falar que coisa E geleia não é nada tão maravilhosa. difícil de fazer, né? Não Só é. tem um pouco de paciência, Tão porque gostoso. demora pra curar. Gente, Mas é muito olha, gostoso. Como deu E um você curtiu o upgrade bolo? isso aqui. Muito. Né? Ah, O pessoal tamo de casa aqui, não ó. deve fazer esse bolo? Vou Faça. provar mais uma da de amora, gente. Parabéns. A geleia de amora eu achei com gosto de balinha. De Não, balinha? Sim, amei. Ah, é? O seu Eu preferido gostei é do amora? hibisco. O meu preferido é hibisco. Eu tô com Não, eu duas amei o de incríveis aqui. hibisco. Um é chique e outro é pop. É porque quando... Qual que é chique? Hibisco? A chique é hibisco. A amora é pop. E as duas são ótimas. E a de pimenta é uma delícia, mas vocês não Amora gostam de pimenta? Pop. É pop porque lembra aquela balinha da gente que a gente compra quando criança, sabe? Sei, sei. O papo é pop, como diz Sabe Gilberto qual? Danziger. Sabe vezes- qual às vezes- geleia eu comi? É eu muito amei. apimentada a pimenta? Prova. Vai, Pega prova, vai. bastante, O Pepito Pepito. ficou até Vai, animadinho prova. nessa Mas segunda pega vez. Não, eu peguei bastante. pouquinho, bem de leve pra ver. Ele tá se aventurando no mundo da pimenta. Eu já peguei, já catei que ele tá. Nossa, é boa! Alguém ia contar uma história. O que Não, que é? eu Que eu ia fiquei falar curiosa. que eu comi uma geleia de cebola. De cebola. Olha. Acabou pra mim. Era só isso que eu queria dizer. Mas acho que combina, cebola De caramelizada, bom. vira Era geleia muito depois. bom. Aí eu colocava nos queijinhos, assim, uma de cebola e uma de gengibre. Alguém Gengibre tem é que ótimo. ensinar pra gente mesmo a fazer. Você. Tá bom, eu ensino. Você vai nos sabores e faz. Vamos fazer Ah, sabores seria legal. de geleia. Não é? Esse crocantinho, Vocês iam hein? gostar de sabores de geleia? Conta pra gente lá no Insta do Mulheres. Aí a gente faz uns sabores sobre geleia de cebola, de gengibre, de Legal, eu ia hibisco, adorar. disso tudo. Ah, eu ia Ai, daqui a adorar. pouco tem bistequinha. Pra dar uma... Peguei só a Uma entradinha. bistequinha. Só uma bistequinha. Entradinha foi um pão Você tá de de queijo. ponto? Eu tô de Tá, ponto. então tá bom. Só pra Eu saber. vou então agradecer o pessoal que fez essa Parabéns, mesa eu ganhei. deliciosa pra gente. Então a chefe Aline que ensinou o pão de queijo de bolo. O arroba dela é Cher Moula Culinária. Aí o pessoal que trouxe esses pães de queijo bem diversificados, de chocolate, é o pessoal do Formágio Mineiro, arroba Formágio Mineiro. E esses hambúrgueres aqui deliciosos é do Pibus, arroba Pibus Hambúrguer. Onde fica a Formágio? Você sabe, mineiro? A Formágio tem uma aqui pertinho da gente, nos Jardins mesmo, e tem uma acho que em Moema.
Bom saber. Bom saber, né? Anotado, Muito bom More. saber. Eles vendem congelados. Então. Fica a dica. Muito bem. Parabéns também. Vocês Miguel. curtiram? Vocês comeram bem, Amamos. gente? Não, a gente vai fazer o programa daqui hoje. Aqui, ó, 2h30. Começamos bem, né, o fazer programa? daqui, porque tem muita coisa pra degustar. Foi dos melhores sabores. Você gostou? Eu achei parabéns. você super empolgadinho. Nossa, eu tô muito empolgada. E essa geleia de pimenta, Um dos amiga? melhores Ó, sabores. já Maravilhosa. Leva a geleia e come. Com o que você falou que vai ter? Bistequinha. Pronto, bisteca com geleia. O creme de leite gostoso. E tem sobremesa mais tarde também, Tem né? sobremesa mais tarde. E tem a hora que der uma fominha assim, boba, tem um pãozinho de queijo. A tarde tá só começando e as gordices também, né? Olha, parabéns, Ainda tia. bem, que sorte a nossa. Verdade. Vamos Muito lá, bom, vou lá tia. fofocar. Vai. Você quer Vamos aprender lá a fofocar. Vai, Que Rê. pena, tchau, meu Um amor. beijo, obrigada. viu? Beijo, Tchau, Pepito. fã. Obrigado. Boa fofoca pra vocês. Vou ficar aqui Muito assistindo. obrigada, Tchau, muito lindinha. obrigada. Beijo, Vocês não vão tia. comer pão de queijo? Viu, linda? Obrigada. Menina, vou pegar um gorgonzola. A gente sai com lanchinho, igual a festa. Deixinha de pão de queijo? Vou levar um pirequezinho. Eu vou aqui, ó. deixar aqui, ó, Olha. rapidinho. Só vou Olha entrar aqui. aqui pra Sabe deixar o aquela pão de festinha que a queijinho gente aqui, ó. sai com- Vocês ficarem à vontade, depois dá uma tá vontade. bom? Pronto, Eu peguei do tchau. gorgonzola.